Olá, estamos aqui para mais um programa da do Vale Saúde. Hoje nós estamos no Café Cravo e Canela, um espaço maravilhoso, e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Fausto, pediatra. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado. Nós estamos mantendo o distanciamento, por isso eu e o doutor vamos estar sem máscara. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Doutor, você quer se apresentar? Bom, eu sou o Fausto, tenho 47 anos, sou natural de Assis, interior de São Paulo. Fiz faculdade em Marília, na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília. Residência de pediatria na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Trabalhei durante 6 anos depois de terminado a residência em Marília, tanto na FAMEMA quanto na Unimar, nas duas faculdades. Até tem pessoal aqui da cidade, o Fernando Bisotto, a Estela, foram meus alunos. Olha só que legal. E já quase 16 anos aqui na região, vim para Itaí, moro em Itaí, e já há uns 5, 6 anos aqui também atendendo em Avaré. Aqui. Sou esposo da Juliana, que é uma dentista, Juliana Bueno de Sá Carvalho, e sou o pai do Rafael, de 16 anos, e do Vinícius, de 13 anos. Acho que é isso. Doutor, a gente sabe que hoje em dia a puericultura é muito importante para a qualidade de vida da criança. Sim. O que você tem a nos dizer sobre a puericultura? Puericultura eu diria que é fundamental, Beth. A puericultura, né, o nome já vem do latim, né, o cuidado com a criança, o cuidado, é o cultivo. Assim como uma planta, né, precisa de um cuidado, do adubo, da água, da umidade, daquele cuidado, né, de quem cria uma planta, uma orquídea, uma rosa, a criança também precisa de cuidados, né? Então a puericultura ela é essencial, né, especialmente nos 2 primeiros anos, mas hoje a gente defende que até os 18 anos a criança seja acompanhada por um profissional especializado. Claro que um clínico, um médico geral pode atuar numa situação de emergência, pode diagnosticar uma amidalite, uma sinusite. Sim, o médico da saúde da família, digamos assim, que é generalista. Mas aquele cuidado de pesagem, de verificar o crescimento, acompanhamento do crescimento da curva de perímetro cefálico, de estatura, esse cuidado é especializado, né? E é do puericultor. E o puericultor tem o médico, tem a enfermeira que faz isso, né? Mas é uma equipe que trabalha com esse cuidado. E a gente nota que quanto mais a gente trabalha assim, menos as crianças ficam doentes, melhor é o acompanhamento, né? Os pais normalmente têm vínculo com o pediatra. Então isso é muito interessante porque a criança tem mais saúde e quando tem os problemas de saúde fica mais fácil da gente intervir de uma maneira adequada. Entendi. Doutor, quais são os aspectos que vocês avaliam com relação ao crescimento? Por exemplo, aos 15 meses, aos 2 anos, de 4 a 7, depois de 9 e 10 anos, que são assim, até pelo menos há uns 10 anos, que são avaliados alguns aspectos do desenvolvimento. Nesses períodos, como que é essa avaliação pelo pediatra? O pediatra ele vai trabalhar com... a gente fala que o pediatra é o generalista, mas que trabalha com um ser em constante mudança, né? Diferente de um clínico que trabalha com um paciente já, né, numa idade normalmente mais estável, apesar que hoje a gente sabe da senilidade, né? A geriatria está aí, mas na criança a gente trabalha com essas transformações. Então a gente avalia normalmente o crescimento, o desenvolvimento, o crescimento é mais um aspecto biológico, né? Peso, altura, tamanho da cabeça. Sim. O desenvolvimento, e no desenvolvimento a gente vai avaliar a parte neuronal, a parte psíquica, a parte motora, a parte psicológica, o relacionamento, né? E você vai avaliar também aspectos de saúde, né? E coisas como o relacionamento da criança com os irmãos, o relacionamento da criança com outras crianças, a parte psicológica, a parte social, né? Como que ela se habitua dentro do ambiente da família, como é que é a adaptação dela à escola. Sim. Por exemplo, eu sou presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então a gente estuda os problemas dentro da escola, porque querendo ou não, às vezes a criança está lá, fica moada, fica, né, sem ânimo, e você vai ver
aparentemente está tudo bem. Clinicamente ela está bem, mas ela está sofrendo um bullying, ela está sofrendo uma perseguição na escola, sim, ela está com uma dificuldade adaptativa, às vezes com uma matéria, com um professor. Então a saúde da criança de uma maneira global envolve esses aspectos todos. Então é necessário, né, o acompanhamento. Normalmente no primeiro ano, aquele acompanhamento mês a mês. Então, isso que eu ia perguntar também. Que segundo a Organização Mundial de Saúde, são 7 consultas no primeiro ano. E a partir do segundo ano... Vai se passando um pouquinho mais. Vai se passando. E essas do primeiro ano, elas continuam naquela sequência 1 semana, 1 mês, 2 meses. Isso, ainda 4, preconizado 6, isso. 6, 9 e 12. Exato. Continua assim pelo OMS. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se faça mais, né? Que a gente realmente veja mês a mês. Mês a mês nos primeiros 6 meses, e a cada 1 mês e meio a 2 no segundo semestre. Então você considera que o ideal seja mês a mês? Se possível, sim. Mas se a gente conseguir manter esse padrão da OMS, né, a primeira consulta ali nos primeiros 10, 15 dias, a segunda com 1 mês, né, os primeiros meses mais contínuo, depois um pouquinho mais espaçado, também é suficiente. Numa saúde da família, isso é bacana, funciona, e a gente consegue prevenir muita coisa, porque você consegue perceber, por exemplo, um tema que está muito em voga, né, o autismo. Né? Muitas vezes a gente consegue perceber ali, com 6 meses, 7 meses, alguma alteração, e você já começa a investigar, já vai para o especialista. Então isso é interessante, porque quanto mais precoce um diagnóstico, melhor depois certeza, a qualidade de vida, o acompanhamento, exato. Entendi. Então todos esses meses é feita uma avaliação assim de uma maneira global da criança. Isso, exato. Todos esses aspectos que você já citou. Isso, esses aspectos. E mais a questão da alimentação, da imunização, né, as vacinas. Então todos esses aspectos estão envolvidos. É claro que cada idade vai ter a sua peculiaridade, né? Mas é isso que a gente faz. Você falou em vacina. Com relação às vacinas, qual a sua opinião sobre a vacinação das crianças? Nós somos totalmente a favor, né? Eu me formei em 98, vivei a faculdade na década de 90 e a gente tinha enfermarias lotadas, né? A enfermaria lá em Marília, na FAMEMA, eram 45 leitos, 40 leitos clínicos, né, de pediatria, e vivia totalmente lotado. Eu saí de lá há 16 anos, eu era o coordenador dessa enfermaria, que eu fui aluno, depois eu fui coordenador dessa enfermaria, e quando a gente já saiu, eram 32 leitos, ou seja, já tinha diminuído porque ficava ocioso. Esses tempos atrás, antes da pandemia, eu dei um pulo lá e tomei um susto, tinham só 25 leitos. Olha, que coisa boa. Muitas internações que a gente tinha, por diarreia, por desidratação, por pneumonias, hoje você consegue evitar com as vacinas, né? Uma criança que faça as vacinas na rede pública mesmo, até os 15 meses, todas as vacinas corretas, ela está protegida para 16 tipos de agentes, né, de doenças, e responsável por 26 doenças diferentes. Isso é um avanço. Você quer citar algumas para a gente, assim, que são mais conhecidas, para o pessoal até saber da importância, né? Sim. Que a gente considera também importante a vacinação nas unidades básicas e assim, em todos os municípios. A gente sabe que essa questão de vacina no estado de São Paulo, ela assim, é muito forte. Sim, né? As unidades são abastecidas regularmente, dificilmente falta vacina nas unidades, né? Exato. Isso previne várias doenças. Cita pra gente algumas assim importantes pra gente passar para o pessoal. Lá desde o começo a BCG, né, que é a primeira inicial que protege das formas graves de tuberculose, né, a hepatite B, que é feita também logo depois do nascimento e evita uma doença que é grave, que causa cirrose, que é muito séria, né, passando pelas clássicas difteria, coqueluche, tétano, né, que já existia lá desde algum tempo atrás e que já foram acrescentadas também o Haemophilus influenza, que era a principal causa de meningite bacteriana no estado de São Paulo. Tem até um estudo que eu fiz, foi o último estudo que eu fiz quando professor lá em Marília, saiu na Revista Paulista de Pediatria em 2006, nós conseguimos detectar, na regional lá, na DRS, havia até 99, que não tinha vacina do Haemophilus influenza, 17 mortes por meningite a cada 100 mil habitantes em crianças, 17 para cada 100 mil habitantes.
Com o advento da vacina, caiu para 2 para cada 100 mil habitantes. Nossa. E hoje, se a gente for avaliar os dados, normalmente é 1 ou 2 para cada 1 milhão. Então está muito menos comum a meningite bacteriana, que era uma coisa que matava muito. A gente hoje tem o Haemophilus influenza, o pneumococo, a meningo C, que né, corresponde a 95%, 96% das meningites meningocócicas no Brasil. Então é um ganho absurdo. Então a gente tem cada vez menos crianças internadas, menos quadros graves, menos crianças em UTI, tanto que o número de UTI pediátrica não tem expandido e tem dado conta justamente por conta das vacinas. Então a gente é muito favorável às vacinas. Acho que é um conjunto, né, doutor? É a questão das vacinas, é a questão de uma puericultura bem feita. Sim, né? sim. Isso ajuda a diminuir a questão de crianças com doenças graves, que precisam de uma UTI, uma UTI infantil ou uma UTI neonatal também, que é uma coisa mais especializada. Exato. Né? E a gente vê, por exemplo, uma dificuldade, o que está acontecendo hoje é uma migração na UTI de doenças bacterianas para doenças virais que ainda não tem vacina. Por exemplo, né, a bronquiolite, né, UTI neonatal, UTI infantil com crianças com bronquiolite, com mudança de clima, pelo vírus sincial respiratório que a gente ainda não tem uma vacina específica para ele. Então, realmente as vacinas contribuíram muito, mudaram o perfil da pediatria. Esses dias conversando com um pediatra aqui de Avaré, ele comentou comigo, puxa, eu tô com saudade das doenças, agora eu só trato doente, né? Não tem mais doença. Eu falei, mas isso é muito bom, ainda bem que mudou, né? Isso é positivo, isso é muito positivo. Sarampo, cachumba, rubéola, né, eram chamados doenças da infância. E hoje a gente não vê. Tanto que tem recém-formados que às vezes até ficam em dúvida, às vezes perguntam, não conhece. Né? Durante a residência, às vezes passa pela residência e não vê essas doenças. Né? Então é um avanço assim, gigantesco. A gente tem que ser realmente favorável às vacinas. E a gente vê um movimento anti-vacina crescendo no mundo, mas muito desse pessoal que não vivenciou o que a doença causa. Né? Aconteceu muito isso, né, no Reino Unido, né, na Inglaterra, Escócia. No final da década de 2000, caiu muito a vacinação para a tríplice bacteriana, justamente por causa da coqueluche, dos efeitos colaterais. E o que aconteceu? Ampliou-se muito o número de casos de coqueluche. E com isso, muitas crianças morreram. E daí, todo mundo voltou a vacinar, porque perceberam que a vacina dá 1 dia de febre, a criança fica chatinha e tal, mas é 1 dia, 2 no máximo. Mas isso é o de menos, né? Diferente da doença, que é muito séria. Né? Muito séria. Então, mães, pais, fiquem atentos à carteira de vacina dos seus filhos, não deixem de levar seus filhos para tomar as vacinas. Isso é muito importante para a qualidade de vida e para a saúde dos seus filhos. Agora nós vamos fazer um intervalo breve e voltamos a seguir. Obrigada.